Seja você muito bem-vinda ao Donas do Dinheiro Podcast, um programa voltado para mulheres com mais de 50 anos de idade, onde iremos trazer ferramentas e estratégias práticas com o objetivo de ajudar você a conquistar paz e tranquilidade na sua vida financeira, tanto no presente quanto no seu futuro. Este será o nosso primeiro episódio desse podcast, de uma série de podcasts que vão acontecer toda segunda-feira, sempre às 19 horas, em todas as plataformas, tá bom? Se você não me conhece, muito prazer, você que está chegando aqui pela primeira vez, ou até mesmo você que já me conhece, já participou de aulas e lives anteriores minha. Meu nome é Paulo Filho, eu trabalho com finanças e investimentos para mulheres desde o ano de 2018. E o tema desse nosso primeiro episódio, olha só, gente, é justamente o seguinte: por que eu decidi ensinar mulheres com mais de 50 anos de idade a se organizarem financeiramente e começarem a investir, com o objetivo de terem paz e tranquilidade nas finanças? De onde é que veio toda essa ideia? De onde que surgiu todo esse projeto? Como tudo isso começou? Não poderia ser diferente, né, gente? Esse é o nosso primeiro episódio, então por que não contar um pouco aí das origens, para que você possa entender de onde eu vim, para que você possa entender por que eu estou fazendo o que eu faço hoje e continuar comigo ao longo dessa jornada, para que você também consiga ter paz e tranquilidade na sua vida financeira, tá bom? Então vamos lá, gente. Já começando aqui, sem enrolação, sem demora. E a coisa aqui vai ser desse jeito, tá, gente? Bem objetiva, bem direta ao ponto. Nada de enrolação. Vamos pra cima que eu quero que vocês aproveitem o tempo que vocês estão juntas aqui junto comigo, participando, assistindo esses podcasts, assistindo essas aulas, colocando o conteúdo em prática e realmente buscando novos resultados para a sua vida financeira. É aquilo que eu sempre falo, mulher. Mesmo que você já tenha passado dos 50 anos de idade, não importa a sua idade. Um dos princípios que nós temos aqui é que o quanto antes você buscar esse tipo de conhecimento, melhor será. O que não pode é não começar nunca. Esse é um dos princípios que nós temos por aqui. Só que a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Tô até me adiantando aqui em um dos temas, né? Mas não se preocupem com isso, a gente vai falar mais sobre isso em episódios futuros, tá bom? Então vamos lá, gente. Da onde é que tudo isso começou? Como que esse projeto se iniciou? Por que que eu decidi ensinar sobre finanças e investimentos? E principalmente por que é que eu comecei a ajudar mulheres com mais de 50 anos de idade? Essa é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, né, Paulo? Mas eu não tenho 50 anos, eu tenho 30, 35, 40. Será que esse conteúdo não é para mim? Será que finanças não é algo universal que também serviria para minha realidade, para minha situação? E eu até digo que sim, tá? Obviamente, finanças é sim um conhecimento universal que, independente da sua idade, vai funcionar muito bem para você. Mas foi uma decisão que eu tomei para ajudar de forma específica esse público de mulheres 50 a mais. E ao longo aqui dos próximos episódios vocês vão entender, principalmente hoje também vou falar um pouco mais sobre isso, né? Vocês vão entender que em alguns momentos eu vou apresentar algumas estratégias muito específicas, muito direcionadas para esse público de mulheres com mais de 50 anos. Vocês vão entender quais são os melhores investimentos para vocês. Vocês vão conhecer ferramentas que são mais adequadas para quem está nessa faixa etária e por aí vai. Mas vamos chegar lá aos poucos, tá bom? Chegaremos lá. Então vamos lá, gente. Seguinte. Como é que todo esse projeto começou? Da onde surgiu o Paulo como educador financeiro e formador de mulheres donas do dinheiro? É isso que eu chamo as minhas alunas, né? Quando uma aluna minha entra aqui no meu projeto, faz parte do meu grupo de acompanhamento que se chama Comunidade das Mulheres Donas do Dinheiro, e ela aprende a se organizar financeiramente, aprende como começar a investir, e eu dou para ela um nome muito carinhoso que eu criei chamado de Mulher Dona do Seu Dinheiro, tá? Então esse é o meu projeto que acaba funcionando como base, como estrutura de tudo isso que vocês estão vendo, tá bom? Mas vamos lá, como que todo esse projeto começou? Como que surgiu o Paulo como educador financeiro e formador de mulheres donas do dinheiro? Gente, tudo começou lá no ano de 2012, quando naquela época o meu pai, ele era um empresário aqui na minha cidade, já foi um empresário muito bem sucedido. E aí o tempo foi passando, chegou um certo momento, nós passamos uma crise muito intensa lá na empresa que meu pai era dono na época, e infelizmente a falência acabou chegando para nós, né? E um processo de falência, gente, eu não sei se você já viveu,
em algum momento, seja dentro da sua casa, ou até mesmo com pessoas próximas, amigos, colegas, familiares, ou até mesmo se você já trabalhou em uma empresa que acabou indo à falência, é um processo muito complicado, muito doloroso, porque a falência, aqui no Brasil, ela nem sempre acaba encerrando naquele momento, né? Ah, beleza, a empresa faliu, vamos todo mundo para casa, vamos fechar as portas da empresa e vamos seguir a nossa vida. E não é bem assim que funciona, né? Eu não sei se você já passou por algum processo, mas normalmente, quando uma empresa vai à falência, uma série de dívidas acabam ficando. E essas dívidas perseguem, na maior parte dos casos, o patrimônio do dono da empresa. E no nosso caso não foi diferente. Veja só, quando meu pai fechou a empresa, uma série de dívidas acabaram sendo geradas para nós. Então eram dívidas trabalhistas, terminando de acertar alguns acertos de conta de funcionários, salários e tal, benefícios. Além disso, tivemos impostos a serem pagos, tivemos fornecedores que precisavam ser pagos também. Tínhamos bancos, né, dívidas de bancos que eram bem consideráveis, bem relevantes para a gente. Então essas dívidas elas ficaram. Não é simplesmente você vai lá e quem dera, né? Apesar de que acho que na verdade é um processo que deve ser quitado, né, gente? Deve ser pago. Imagina como que uma empresa fecha as portas e infelizmente faz uma série de dívidas e não paga os responsáveis, né? Não paga aqueles credores. Então isso é uma ferramenta que existe aqui no nosso universo do nosso país, aqui no Brasil, e precisa ser pago de uma forma ou de outra. Aí, claro, né, esse prazo pode variar muito de situação para situação, mas com a gente não foi diferente, tá? Chegamos a levantar aí mais de 150 mil reais em dívidas a serem pagas entre bancos, fornecedores, trabalhistas, enfim, todos os credores que nós tínhamos aí para pagar. E foi uma época, gente, uma situação muito complexa para nossa família, por quê? Veja, na época, pai, mãe e nós somos também 3 filhos, né? 3 irmãos. E nenhum de nós tínhamos renda. Nós éramos todos aí de menor, estávamos todos estudando. Eu sou o irmão mais velho de 3. E naquela época, na verdade, eu estava finalizando a faculdade. No ano de 2012, eu estava no último ano da faculdade, já era de maior, né? Tinha lá os meus 21 anos, mais ou menos. Só que não tinha renda nenhuma. Eu estava fazendo um estágio que mal servia para poder me sustentar, eu morava fora de casa. E na época o estágio ele não era suficiente para pagar as minhas contas do mês, né? E aí, mesmo diante de toda essa dificuldade, meu pai também, ainda além de tocar as finanças da família aqui na minha cidade, em Sertãozinho, tinha que mandar dinheiro para mim lá em Bauru para que eu pudesse pagar o condomínio, o aluguel, as despesas de viagem que eu acabava voltando todo final de semana. Eu morava na cidade de Bauru, que fica a mais ou menos 220 quilômetros aqui da minha cidade natal, que é Sertãozinho. E eu voltava sempre, né? Então também tinha uma despesa de transporte bem relevante. E nisso, ao longo do tempo, né? Isso, obviamente, o último ano eu fui fazer meu estágio. Só que antes disso, gente, era zero renda, zero renda. Não tinha R$ 1 para mim entrando no meu bolso. Então a empresa do meu pai já não estava indo bem. E mesmo assim ele tinha que sustentar uma família de ele, a esposa e mais 2 filhos aqui em Sertãozinho e mais eu morando fora de casa, com todos esses gastos que eu te falei. Então imagina só, não foi nada fácil, né? E aí, naturalmente, a empresa não suportou esse monte de dinheiro saindo do bolso lá da empresa e ela, infelizmente, acabou indo à falência. Então foi por isso que aconteceu toda essa situação com a gente. Só que, bem no ano de 2012, que foi quando meu pai fechou as portas da empresa, foi nesse ano que eu me formei. Eu me formei no dia 14 de dezembro de 2012, me lembro até hoje. E já no dia 16, 17, já na próxima segunda-feira, né? Assim que eu voltei da colação de grau, eu já havia sido efetivado. Eu sou engenheiro mecânico de formação, eu já havia sido efetivado como engenheiro trainee. Então eu tive um aumento no meu salário, foi um aumento bem legal, que eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro assim na vida, na época era próximo de R$ 4.000, né? E lá em 2013, 2012, 2013. Mas para mim era muita grana, né? Para quem ganhava um salário de estagiário naquela época, depois que eu me formei, acabou sendo aí um salário bem relevante. Eu já estava com os meus 22, quase 22 anos de idade. Só que eu tinha um desafio. Qual que era o meu desafio? Com a falência da empresa do meu pai, nós não tínhamos nenhuma outra fonte de renda que não o meu salário. E veja, uma família de 5 pessoas, com mais de R$ 150.000 em dívidas e um salário de 4.000 para poder sustentar. Então foi um baita de um desafio, né? E naquela época, gente, pensa só, né? Eu me sentia
Enquanto que na cabeça dos meus pais eu era um grande orgulho pra eles, né? Pô, conseguimos formar o nosso filho engenheiro, que a gente batalhou pra caramba aí por 5 anos de faculdade, morando fora, passou no vestibular e tal. Então, na cabeça dos meus pais eu era um grande orgulho pra eles. Só que na minha mente, olha como a nossa mente nos sabota às vezes, né? Na minha mente, eu tinha causado um grande dano para a vida financeira deles. Porque eu me considerava, olha que negócio interessante, né? Eu me considerava naquela época o principal responsável pela falência da empresa do meu pai. E não só da empresa do meu pai, mas de toda a nossa situação financeira. Visto que eu fui um dos principais responsáveis por ter drenado toda a saúde financeira que a empresa do meu pai tinha, né? Morava fora, gastava um monte, enfim. Não podia trabalhar e por aí vai. Meu curso era integral, né? Manhã, tarde e às vezes até aulas à noite nós tínhamos. E aí, assim que eu me formei, assim que eu voltei da faculdade, eu comecei a pensar, né? Meu Deus, como é que eu posso devolver toda a dignidade que os meus pais perderam com a falência da empresa? E eu digo dignidade porque uma das coisas que eles tiveram que fazer, infelizmente, para sobreviver, né, para ter aí um pouco mais de fôlego, para a gente continuar pagando as contas do supermercado, o seguro do carro, depois o carro até foi tomado pelo banco, né? Mas o que aconteceu na época? Meus pais eles tiveram que levantar grana de algum lugar. Depois da falência da empresa, não tinha outra fonte de renda. Da onde que eles conseguiram levantar recursos? Olha só que coisa, né? Eles foram forçados, né? Não encontraram outra forma de resolver esse problema e eles acabaram tendo que vender praticamente todos os bens que eles construíram ao longo da vida. Na época, meu pai tinha 55 anos, minha mãe 45 anos, para 46. E pensa só, né? Depois de ter trabalhado uma vida toda, 45, 50, 55 anos, foram forçados a vender tudo aquilo que eles construíram em uma vida. Meu Deus! E aí, né? Trabalhamos, conseguimos aí a nossa casa, o nosso carro, enfim, algumas reservas financeiras também. Só que, infelizmente, em pouco tempo eles tiveram que se desfazer de tudo aquilo para poder sobreviver, para que a gente pudesse aí tendo o mínimo possível de supermercado, contas básicas, né? Na época a gente não tinha condições aí de viver nada de luxo, nada disso. Na verdade, a gente sempre teve aí as nossas finanças bem controladinhas. A gente nunca passou dificuldade financeira, mas nunca fomos de ostentar nada disso, né, gente? Mas o fato é que eles foram forçados a vender todos os bens. Isso trouxe para mim, de certa forma, uma mágoa muito grande, porque eu me achava responsável por todo esse processo de vendas, né? Por eles terem aí sido obrigados a se desfazer dos bens. E aí eu comecei a pensar, né? Bom, eu a partir de agora sou a única fonte de renda da casa. Já que eu sou o responsável por isso, eu tenho dois caminhos. Ou eu fico me lamentando e falo, bom, não tem mais jeito, né? Pô, agora meus pais já perderam tudo, já era, né? Agora eles que se virem. Poderia ter tido esse pensamento? Claro que eu poderia. Só que na minha cabeça não fazia nenhum sentido pensar dessa forma, né? Meu Deus, se eu fui um dos grandes responsáveis, né, por toda essa venda dos bens dos meus pais, eu preciso encontrar uma forma da gente dar a volta por cima. Eu preciso batalhar, encontrar uma solução, encontrar um jeito para que eu consiga reconstruir, junto com a minha família, tudo aquilo que eles perderam, tudo aquilo que eles tiveram que se desfazer para realmente terminar os meus estudos, não só os meus, né, mas os dos meus irmãos também, mais novos na época. E aí, qual que é a solução para isso? E aí eu comecei a pensar, comecei a estudar muito, comecei a pesquisar muita coisa, muitas soluções que apareciam lá na época na internet. E a internet não era a mesma internet de hoje, né? As informações eram bem menos difundidas e divulgadas da forma com que é hoje. Então eu comecei a pesquisar, comecei a estudar. O que é que eu posso fazer para tirar a nossa família desse buraco? Como é que eu posso ajudar a gente a sair das dívidas, fazer o dinheiro sobrar e voltar a realizar os nossos sonhos, né? Foi aí que eu entendi que eu precisava fazer o melhor uso possível do meu salário. Então, já que o meu salário era a única fonte de renda da casa, eu preciso fazer esse dinheiro render. Eu preciso fazer esse dinheiro, na verdade, ser muito bem aproveitado para que a gente conseguisse pagar todas as contas, conseguisse sobrar uma partezinha desse dinheiro para pagar as dívidas
E também, na medida do possível, tentar guardar alguma coisa, né? Desde sempre, gente, na verdade, eu acabei procurando a questão dos investimentos um pouco depois. Aprendi a investir em tesouro direto, bolsa de valores, fundos imobiliários. Mas na época eu só conhecia poupança. Só que, por mais que eu só conhecia poupança, eu tinha muito claro na minha cabeça que é importante poupar dinheiro. Isso foi algo que veio desde a época dos meus pais, né? Eles sempre me orientavam isso. Olha, filho, você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas e você tem que poupar dinheiro também. Você tem que dar um jeito de guardar. Porque se você tem reservas, você está mais seguro, você está mais protegido. Então eu cresci com isso na minha cabeça. Eu sabia da importância de poupar dinheiro. Só que eu sabia também que, devido à realidade financeira dos meus pais, isso era praticamente impossível para eles na época, né? E aí, depois que eu comecei a trabalhar, eu falei, bom, eu preciso resolver essa situação, mas também devo encontrar uma forma de guardar dinheiro. E qual foi a solução que eu encontrei para isso? Eu comecei a buscar ferramentas de organização financeira. Comecei a buscar formas de fazer o melhor uso possível do meu salário. Como é que eu faço para organizar as finanças da casa, para poder pagar todos os boletos e ainda tentar fazer o dinheiro sobrar um pouquinho, né? E aí eu estudei, busquei ferramentas, métodos, enfim, tudo que estava ao meu alcance, eu fui atrás para que a gente pudesse sair dessa situação. Pô, eu não tinha outro caminho, né? Era isso ou aceitar a falência e, enfim, vai saber, talvez eu nem estivesse aqui hoje conversando com vocês, né? Então, ainda bem que eu tomei essa decisão, tive esse pensamento e isso me trouxe até aqui. Graças a esse tipo de pensamento, eu estou aqui hoje conversando com vocês. Muito bem. E olha a conclusão de todo esse trabalho, de todo esse processo de reorganização das finanças que eu enfrentei junto com os meus pais e com os meus irmãos. Em cerca de 3 meses, foi um pouco menos de 3 meses, eu consegui, pelo menos, colocar as contas em dia, as contas do mês em dia, ainda não estava olhando para as dívidas, porque elas eram muito grandes, né? Mas em aproximadamente 3 meses a gente conseguiu reestruturar, né, estabilizar pelo menos os nossos gastos mensais e ainda conseguimos poupar um valor de aproximadamente, gente, R$ 2.000. R$ 2.000 foi o valor que eu tive depositado na poupança depois de 3 meses que eu assumi aí de fato o controle das finanças da nossa casa, tá? Ah, e um detalhe importante que eu esqueci de comentar, olha só, já estava passando batido por um ponto interessante aqui para vocês, né? Um detalhe importante é o seguinte: assim que eu voltei da faculdade e tive essa consciência de que algo precisaria ser mudado, visto que tudo aquilo que havia sido implementado levou a gente para uma situação de endividamento. Então não adianta querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? É loucura tentar ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E eu, na época, pensei isso e chegou um certo momento que eu cheguei para os meus pais e falei para eles o seguinte: assim que eu voltei da faculdade, tive toda essa consciência do problema que nós estávamos enfrentando, né? Eu cheguei para eles e comentei, até convoquei, na verdade, uma reunião de família, chamei meus pais e os meus irmãos para a gente conversar, e eu pedi autorização, olhei para cima, olhei para o meu pai e para minha mãe e falei: olha, vocês me permitem, a partir de agora, assumir o controle das finanças da nossa casa? Vocês me permitem controlar o que entra, o que sai, o que a gente deve e não deve gastar, o que a gente deve e não deve comprar? Eu tive que pedir esse apoio para eles, gente. Eu acho que isso, de certa forma, acaba sendo um erro que muitas pessoas cometem quando têm a consciência da importância de buscar conhecimento sobre a organização das finanças. Se você mora em uma família, se você hoje tem marido, tem filhos, ou até mesmo você que é hoje mais independente, eu tenho muitas alunas que são viúvas, outras que são divorciadas, solteiras e tá tudo bem, tá bom? Mas, independente da sua realidade, se tem alguma pessoa, seja até mesmo um filho que não mora com você, mas ele tem um contato direto com você, ele acaba afetando as suas decisões financeiras, positiva ou negativamente, eu sempre acho muito válido, muito importante essa questão de você conversar com essas pessoas e fazer com que elas entendam a importância de todo esse processo. E fazer com que eles acabem vindo para o seu lado, participando com você, ou pelo menos não atrapalhando. Só de não atrapalhar já está muito bom, né? Eu conheço alguns casos, pô, eu tenho mais de 500 alunas, desde esses 6 anos de história trabalhando com finanças, e eu conheço alguns casos que, dentro da própria casa, a mulher está remando para um lado e o marido está remando para o outro.
Eu gosto muito de dar o exemplo do barco, né? Qual que é o exemplo do barco, gente? O exemplo do barco, sabe? Não sei se vocês já viram aqueles filmes americanos que tem competições de remo, né? E aí tem um time de pessoas dentro de um barquinho a remo e tá todo mundo remando esse barquinho pro mesmo lugar. E eu gosto de trazer esse exemplo porque na sua vida financeira, de certa forma, é como se fosse uma competição de barco a remo, quando você convive com outras pessoas, ou mesmo que você não conviva, mas alguém tem algum tipo de influência sobre a sua realidade financeira, o exemplo vale da mesma forma, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: se você está remando para uma direção e aquelas pessoas que de certa forma afetam as suas decisões financeiras, se elas estão remando em uma direção contrária, olha, vai ficar muito difícil de você conseguir sair do lugar. Imagina, você está remando para frente e alguém está remando para trás na mesma intensidade. Na pior das hipóteses, você vai ficar estagnada, vai ficar parada aí no mesmo lugar. Isso é ruim, né? Tudo está encarecendo, tudo está ficando mais difícil e se você fica parada, você está perdendo. Quem está parada está perdendo, tá? Então, daí está a importância de você ter o apoio, trazer as pessoas para próximas de você, para que todo mundo reme sempre na mesma direção. Tá? Isso vai te dar muito mais velocidade e vai fazer com que você chegue no seu objetivo com uma velocidade maior e na direção certa, né? Sem errar. É muito melhor você ter o apoio das pessoas que afetam as suas decisões financeiras. E foi exatamente isso que eu fiz lá no ano de 2013, logo que eu me formei e voltei com essa mentalidade de resolver a nossa realidade financeira. Eu chamei todo mundo da minha família, meus pais e meus irmãos, e pedi autorização. Expliquei para eles os benefícios, isso é muito importante também. Falei o que estava por trás do meu trabalho. Olha, eu quero fazer tal e tal coisa, eu quero organizar as nossas finanças, eu quero buscar formas de fazer o dinheiro sobrar, para que a gente tenha mais paz e tranquilidade na nossa vida financeira. Isso vai ser bom para mim, isso vai ser bom para vocês, pais, isso vai ser bom para vocês, irmãos. E aí, claro, né, expliquei todos os outros benefícios que estão por trás dessa estratégia importante de organizar a nossa vida financeira. E, por sorte, eles confiaram em mim desde o começo e toparam o desafio. Nem sempre isso é fácil, né? Isso eu concordo. Se você às vezes tem um marido que é um pouco mais cabeça dura e tá tudo bem, nós temos que entender também as crenças dele. Ele também teve muitas experiências de vida que talvez alguma experiência passada faça com que ele, de certa forma, esteja um pouco desconfiado, né? Fique um pouco inseguro. Ah, mas eu vou deixar que ela assuma o controle das finanças? Como assim? Né? Então, a gente tem que respeitar as crenças das outras pessoas e as experiências que elas viveram ao longo do tempo. Mas o fato é que mostrando os benefícios e sendo muito respeitoso na hora de trazer esse tipo de decisão, mesmo porque eu preciso entender que existe uma pessoa do outro lado, tudo tende a dar certo, tá? Tudo tende a dar certo e você consiga, assim, o apoio dessas pessoas. Muito bem. E aí, deu tudo certo, consegui o apoio dos meus familiares, comecei a trabalhar direitinho e os resultados foram esses, né? Em menos de 3 meses eu consegui colocar as contas em dia e fiz o dinheiro sobrar na poupança, na época, aproximadamente R$ 2.000. E aí, nessa forma, eu segui, né? Muito bem organizado financeiramente, sempre buscando formas de ganhar mais, sempre buscando formas de guardar mais dinheiro. Na época eu ainda não tinha conhecimento de investimentos. E fazendo isso, gente, com muita disciplina, eu sempre falo da questão. Eu tenho um dos pilares que eu trago aqui para as minhas alunas da comunidade, que é o pilar da repetição. O que é o pilar da repetição? E muita gente acaba negligenciando esse pilar, tá? Na sua vida financeira. O pilar da repetição. Pensa no ato de você fazer uma dieta. Ah, eu quero começar a fazer regime para emagrecer. Muito bem. Adianta você fazer regime apenas um dia na semana e o resto da semana você enfia o pé na jaca, como é dito aqui na minha cidade? O que é enfiar o pé na jaca? É comer de tudo, né? É liberar ali as suas refeições e não se preocupar com o regime, simplesmente continuar comendo um monte de coisa que estão fora aí do seu plano alimentar. Não vai adiantar nada, né? Eu não sei se você já tentou fazer regime comendo de tudo, mas existe uma grande chance que talvez esse seu regime não funcione muito bem, não é verdade? Então, gente, o pilar da repetição, não só na nossa vida financeira, mas eu acho que em todas as áreas da nossa vida, ele é fundamental. Então eu entendi isso, a importância de repetir aí esse pilar da organização das finanças e do ato de poupar dinheiro, né? Repetindo isso mês a mês. E qual foi a conclusão de todo esse trabalho? Avançando aí um pouco mais no tempo. Por volta do ano de 2015,
nós conseguimos conquistar aí um dos grandes sonhos, talvez o maior sonho que a gente tinha naquela época, que foi, não sei se você sabe, se você já ouviu essa história, mas o nosso maior sonho na época, gente, o meu principalmente, era devolver o teto, né, a casa própria dos meus pais que havia sido tomada pelos bancos na época em que a gente se endividou. Então nós demoramos aí, o nosso processo demorou 3 anos, né? 2013, 14 e 2015. Foi o ano que a gente saiu do aluguel e mudou aí para nossa casa. E talvez esse processo possa ser um pouco mais rápido para você, talvez possa ser um pouco mais demorado, mas naquela época eu quero que vocês entendam também, gente, que eu estava também aprendendo, né? Naquela época eu não tinha um método muito bem formalizado, naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha mais de 500 alunas que eu já tinha conhecido a realidade financeira delas. Então eu estava tentando organizar as nossas finanças por tentativa e erro. Eu fazia algo, dava certo. Aí eu fazia algo, dava errado, aí eu tinha que reformular a estratégia. E aí, entre erros e acertos, altos e baixos, eu consegui formalizar um método, construir o meu método que tirou a nossa família do endividamento e fez com que a gente equilibrasse as nossas finanças e começássemos a investir. Aí é que entraram os investimentos também na nossa vida para acelerar todo esse processo, para que a gente conseguisse aí reconquistar a nossa casa própria. Esse foi o nosso primeiro sonho que nós realizamos depois de ter reorganizado a nossa vida financeira. Então, para mim e para minha família demorou aí aproximadamente 3 anos. Ah, mas quanto tempo vai demorar para mim? Olha, depende muito do seu empenho, depende muito da sua dedicação e da sua repetição depois que você ter esse conhecimento e colocar em prática, né? Mas eu tenho alunas, gente, que eu gosto muito de citar o caso da Mônica. A Mônica, em 45 dias, em menos de 50 dias, ela já conseguiu fazer o dinheiro sobrar e está investindo. Então eu tenho alunas e alunas, tá? Tenho casos e casos. Eu entrevistei a Cláudia recentemente. A Cláudia é minha aluna da comunidade Turma 5. E ela, em 45 dias, ela também conseguiu fazer o dinheiro sobrar, reorganizar as finanças da casa. E ela já está investindo também. Assim como eu tenho algumas outras alunas que estavam em uma situação um pouquinho mais delicada, como é o caso da Rita também, da turma 3. A Rita, o processo dela demorou 4 meses. Então veja, 4 meses e ela estava endividada, né? Ela estava endividada, ela conseguiu colocar as finanças em dia, fez o dinheiro sobrar e está começando a investir agora. Então demorou 4 meses. 4 meses é um prazo mais longo que 50 dias? Sim, de fato é. Mas já não são mais 3 anos, né? Veja que depois que você aprende um método, depois que você erra e acerta várias vezes, você você começa a identificar atalhos e obstáculos para tudo aquilo. E aí você torna todo o processo mais rápido, mais seguro e mais eficiente. Por isso que algumas alunas estão tendo resultados com 40, 50 dias e outras ainda demoram um pouco mais de tempo, depende muito da realidade com que ela entrou aqui no projeto. Mas o fato é que a tendência é que já seja muito mais rápido do que o processo que demorou para acontecer na minha vida, tá bom? Mas a repetição é fundamental. E aí, depois que a gente conseguiu isso, né? Depois que nós construímos a nossa casa própria, foi do zero, a gente comprou o terreno, enfim, levantou tijolo por tijolo, eu participei da construção, meus irmãos participaram da construção, meu pai, minha mãe, todo mundo se envolveu nesse projeto, justamente porque a gente não tinha tanta grana na época, né? Por mais que a gente estava se organizando, a coisa ainda não era fácil, né? O dinheiro sobrava, mas não era lá aquelas coisas, não. Então foi muito batalha, a gente teve que batalhar muito para conseguir realmente sair da nossa situação em que nós estávamos e realizar esse sonho. E todo mundo se envolveu, lembra da questão do apoio? Todo mundo participou aí para a gente acelerar todo esse processo e construir a nossa casa própria do zero. Compramos o terreno, levantamos tijolo por tijolo, enfim. E aí até que a nossa casa finalizou. Quando a gente mudou, ela não estava nem pronta ainda, né? A gente acabou construindo somente a parte de dentro, que era o básico necessário para a gente sair do aluguel. E depois que nós estávamos já morando na casa e aos poucos fomos terminando ela, né? Eu acho que isso acaba sendo aí de certa forma, muita gente acaba fazendo isso porque eu acho que é uma solução inteligente para quem mora de aluguel e quer ter aí a sua casa própria. Você não precisa ter a casa 100% finalizada para poder mudar. Deixa ela pelo menos em condições habitáveis para que você possa ter um mínimo de conforto possível. Muda para casa, para de pagar aluguel e morando lá, aos poucos você vai terminando e foi dessa forma que nós fizemos, tá? Mas eu não estou aqui para falar de construção de casa agora, talvez em outro momento eu possa ensinar vocês qual foi o método, né, de organização das finanças que eu adotei na minha vida para
ter esse objetivo realizado, foi muito disciplinado também, teve todo um processo de organização para construir essa casa, mas isso é tema para um outro podcast como esse, tá bom? Mas o fato é que depois disso, outros sonhos acabaram sendo realizados também, como por exemplo o sonho de viagens que eu sempre tive desde a infância, de ir para o exterior. E a primeira viagem que eu fiz, depois que a gente terminou aí a construção da casa, tudo bonitinho, foi em visitar a cidade de Toronto, no Canadá, lá no caso, Toronto, no Canadá, eu ia falar de outro país, perdão. Não, Toronto, no Canadá, eu fiquei 15 dias lá estudando inglês. E foi uma experiência muito incrível para mim. Eu jamais tinha imaginado que eu aqui morando no interior de São Paulo, puxando R, né? Interior, aqui na cidade de Sertãozinho. Jamais eu não vou dizer jamais, né? Eu tinha esse sonho de ir para fora, de conhecer o mundo, conhecer outros países, mas eu achava que isso tudo era praticamente impossível para mim. Principalmente pela realidade em que a gente se encontrava naquela época, né? Meu Deus, como é que eu vou pagar uma viagem para fora? É tão cara uma passagem de avião, é tão caro eu converter reais para dólares, né? Meu Deus, será que um dia isso vai ser possível para mim? E em 2017 isso foi possível, graças à organização financeira e aos investimentos que eu fui fazendo com o tempo. Eu consegui construir uma reserva, levantar um capital para poder pagar minha viagem à vista. E eu fiquei muito feliz e esse foi um dos sonhos que eu também realizei, tá bom? E aí outras viagens acabaram vindo aí depois, acabei conhecendo o Chile, fui no caso, para a cidade de Santiago, tava fugindo aqui o nome da cidade, né? Fui visitar a cidade de Santiago no Chile, tive aí a minha primeira experiência na neve, foi bem legal. Depois, no outro ano, eu acabei indo para Cancún, no México também, conhecer as águas cristalinas de Cancún. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que é possível, tá? Pode ser que demore um pouco mais de tempo, pode ser que demore um pouco menos de tempo, mas o que você precisa é aprender a organizar as finanças, aprender a investir, aprender a fazer o dinheiro sobrar e trabalhar por você e repetição. Repetição, um passo de cada vez, sem desanimar. Siga ali, ó, focada que vai dar certo. Com certeza, agora que já existe um método, um caminho que eu conheço, com certeza você seguindo aqui os próximos episódios, isso vai acontecer em uma velocidade muito mais rápida. Que bom que é assim, né? Primeiro, alguém tem que errar muito e acertar muito para entender algo, para formalizar um método. Depois que esse método ele passa a existir, as outras pessoas que têm conhecimento dele têm a oportunidade de acelerar demais o processo, né? Então isso é algo muito bom, muito lindo, eu não tenho dúvida disso. Ok? Então foi dessa forma, né? Assim que eu superei, junto com a minha família, todos esses obstáculos nas finanças. Mas como que eu me tornei professor? Da onde que veio Paulo, educador financeiro e formador de mulheres donas do dinheiro? E por que eu comecei a ensinar mulheres com mais de 50 anos de idade, né? Olha só que negócio interessante. Em 2018, as pessoas próximas de mim, amigos, familiares, enfim, eles começaram a me perguntar: Paulo, mas, cara, sua família estava endividada, a empresa do seu pai quebrou, vocês tiveram que vender apartamento, vendeu casa, carro, o banco tomou bens de vocês. Como é que vocês deram a volta por cima? Como é que vocês conseguiram sair daquela realidade que vocês estavam lá atrás para de fato ter essa grande virada na sua vida financeira? E aí eu tive uma ideia. Foi aí que eu tive uma grande ideia. Falei, bom, até hoje, a única pessoa, né, o único grupo de pessoas que passou por esse método que eu criei e apliquei foi a minha família. E funcionou muito bem. Será que outras pessoas, se elas tiverem exatamente o mesmo método, o mesmo passo a passo que eu segui, será que elas também não teriam a oportunidade de ter essa virada nas suas finanças? Comecei a me perguntar, né? E aí, como as pessoas chegaram até mim, querendo saber como é que eu estava fazendo para viajar para fora, para, enfim, reconstruir todos os bens que nós perdemos, eu comecei a convidar algumas pessoas e fiz o seguinte convite: olha, fulano, o que você acha de participar de um projeto de consultoria comigo? Consultoria financeira. Onde eu vou aplicar na sua vida financeira todo o passo a passo que eu tive, todo o passo a passo que eu fiz para realmente sair da lama, né, junto com a minha família e de fato ter essa grande virada na nossa vida financeira. E aí eu convidei, gente, 10 pessoas, 10 amigos próximos, eram amigos, amigas, casais, foi um grupo bem variado aí de pessoas, mais jovens, mais velhos, e eles toparam o desafio. Dessa forma, nós iniciamos um projeto de consultoria com esse grupo de pessoas, e isso durou mais ou menos uns 6 meses.
Na época era 100% gratuito ainda, porque eu não tinha essa experiência, né? Eu queria simplesmente entender se tudo aquilo que funcionou na minha vida também teria a chance de funcionar na vida de outras pessoas. E olha, eu cheguei à conclusão, depois de mais ou menos 6 meses aplicando o método, que o negócio funciona muito bem. E que essas pessoas, elas aprenderam a investir, elas começaram a fazer o dinheiro sobrar, elas quitaram dívidas, elas começaram a viajar mais. E não só, né? Algumas ainda relataram melhoras significativas nos seus relacionamentos. Porque elas me procuraram justamente porque elas passavam por dificuldades no relacionamento. Imagina, né? Brigas devido à falta de dinheiro, elas acontecem com muita frequência, né? Então, até isso nós estávamos conseguindo aí resolver esse tipo de problema. E aí eu formatei tudo isso no método e comecei a ensinar pessoas aqui na minha cidade de forma presencial. Tudo começou aqui em Sertãozinho, começamos com algumas turmas bem pequenininhas aqui, 5 pessoas, 10 pessoas. Isso era antes da pandemia, né, no ano de 2018, depois de 2019. Chegamos a ter aqui uma turma de 30 pessoas aqui em Sertãozinho. E essa foi a última turma antes da pandemia. Veio a pandemia e você já sabe o resultado, né? Infelizmente tivemos que abortar o projeto dos cursos presenciais e migramos aqui para o online, migramos para o digital. E apesar de todos os problemas da pandemia, gente, isso eu não quero nem discutir isso, nem entrar nesse mérito, mas graças a esse movimento, graças a essa crise que a minha empresa de cursos, né? A minha empresa passou na época, nós passamos por uma crise de certa forma, visto que tudo que eu construí era fundamentado em um curso presencial. E esse curso presencial, do dia para a noite, ele foi impedido de ser realizado, né? Não tinha como eu dar cursos presenciais. E aí eu fui forçado a buscar uma solução para isso. Diante de uma crise, as crises, gente, elas geram oportunidades, né? E diante de uma crise financeira que é a minha empresa, né? Eu comecei a olhar lá para a história do meu pai, para a minha história. Pô, será que a minha empresa vai quebrar da mesma forma que a empresa do meu pai quebrou lá atrás, né? E aí eu tive que buscar uma solução para isso. Qual foi a solução? Bom, a solução foi que eu tive que buscar conhecimento para fazer com que a minha mensagem, os meus conteúdos, eles pudessem atingir outras pessoas através do digital, através da internet, que era a única forma que eu tinha de ensinar naquela época onde tudo estava fechado. E funcionou muito bem. Desde 2020 eu tenho trazido conteúdos aqui para vocês nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. E cada vez mais nós temos aí impactados com esse projeto mais e mais pessoas, né? Então eu sou muito grato, olhando somente para essa parte, tá? Tem toda a questão da pandemia que eu não quero entrar nesse mérito, porque também perdi pessoas importantes. Mas eu sou muito grato a essa crise que a minha empresa passou, porque graças a ela que a minha voz está sendo levada hoje através da internet para milhares e milhares de lares, fazendo a diferença aí na vida de famílias inteiras, tá bom? E da onde veio essa história de ajudar mulheres com mais de 50 anos de idade? Olha só que interessante. Eu sempre digo que eu sou muito grato a todo o esforço que meu pai e minha mãe eles fizeram por mim para que eu pudesse terminar a minha faculdade. Se não fosse pelo esforço deles, talvez não, com certeza absoluta eu não estivesse aqui, né? Não estaria aqui falando com vocês hoje. Então eu sou muito grato a todo esse esforço e eu decidi. Pensa só, né? Na época que a bomba estourou pra gente, meu pai tinha 55 anos, minha mãe 45 anos de idade. E eu não achei justo. Eu achava, na verdade, inadmissível um pai com 55 anos e uma mãe com 45 anos, depois de ter batalhado uma vida toda, passar dificuldades financeiras. Naquele momento em que eles mais deveriam aproveitar a vida, né? Pô, imagina, depois de uma vida toda trabalhando, os filhos já estão grandinhos e tal. Agora que eu vou passar dificuldade nas finanças, não é possível. Não pode, isso é inaceitável. E aí eu tomei essa decisão para poder honrar realmente todo o esforço que meu pai e que a minha mãe fizeram pelos meus estudos e me ajudaram a estar aqui hoje. Eu decidi focar os meus conhecimentos exclusivamente neste público com mais de 50 anos. Porque eu não quero que você, mulher, passe pelas mesmas dificuldades que nós passamos lá atrás, tá? Depois de uma vida toda de batalhas, eu quero que você tenha paz e tranquilidade na sua vida financeira. Então esse é o meu principal objetivo. Todo esse projeto começou com o foco de honrar pai e mãe, já com quase 50, um pouco mais de 50 anos de idade,
a não precisarem, outros pais e outras mães, né? Até mesmo você que não tem filhos, não tem problema. Mas eu não quero que você passe por dificuldades, principalmente depois dos 50 anos de idade. E se você já está passando, vamos trabalhar juntos para que essa situação seja resolvida o quanto antes, tá bom? Então é por isso que eu decidi ensinar aí mulheres com mais de 50 anos. E por que voltado exclusivamente para mulheres? Gente, a mulher, para mim, hoje, é o pilar central da família. A mulher é que toma as principais decisões dentro de um lar. A mulher hoje, eu rodo pesquisas direto com as pessoas, né? Eu tenho mais de 5.000 respostas, então já é um público bem relevante. E hoje a mulher, pelo menos nas minhas respostas, mais de 60% das pessoas que eu já tive a oportunidade de ter essa pesquisa respondida, mais de 60% delas já tem a maior renda da casa. Então, a mulher é o pilar central da família, eu não tenho dúvida alguma disso. Então, esse foi um outro motivo que eu decidi focar os meus conteúdos, o meu conhecimento e o meu suporte para esse grupo de pessoas, mulheres com mais de 50 anos de idade. E aí entra uma outra explicação também, um outro motivo que também me move, esse é um outro propósito que eu tenho. Muito se fala sobre os problemas financeiros que nós temos no Brasil. E são problemas graves, né? São problemas muito sérios que muitas famílias, infelizmente, vivem. E uma solução que é muito batida nas mídias é a seguinte: olha, como é que a gente resolve o problema financeiro do nosso país? E aí uma resposta que é muito batida é que nós devemos focar na educação de base. Olha, o problema do Brasil um dia só vai ser possível de ser resolvido se a gente investir em educação de base. Tá bom. Eu de certa forma concordo com isso, tá? Eu concordo com isso. E por muito tempo eu já tentei também, através da educação de base, dar a minha colaboração para o nosso, eu digo nosso país sim, porque hoje nós já estamos aí nas 5 regiões do Brasil, eu tenho alunos de todos os estados do Brasil e até mesmo fora do Brasil, mas por muitos anos eu tentei atacar a educação de base. Só que eu cheguei numa conclusão, que a educação de base, ela ainda precisa de um esforço bem maior para a gente surtir aí os primeiros resultados. Não estou dizendo que isso não funciona, não é isso, tá? Eu até acho que essa sim possa ser uma saída. Só que é uma saída de um prazo muito mais longo. Funciona, mas é um prazo muito mais longo. E aí, nas minhas reflexões, eu comecei a pensar, mas a gente precisa de uma solução mais rápida. Precisamos de uma forma de resolver esse nosso problema financeiro das famílias de uma forma mais eficiente do que investir na educação de base, nas crianças de 5 anos, 10 anos. Esperar essas crianças terem maturidade para começar a mudar as coisas. Isso vai levar muito tempo, muito tempo. Principalmente em uma geração onde os pais dessas crianças trabalham pra caramba. E muitas vezes eles não têm o tempo necessário para dar uma educação de qualidade para os seus próprios filhos. E eu conheço diversas mulheres que, devido à situação financeira delas, precisam ralar muito, precisam trabalhar muito e terceirizam o processo de educação. Deixam os filhos a maior parte do tempo na escola, ou até mesmo com as avós, com os avós, que já estão um pouco mais cansados, já não têm mais tanta paciência, enfim. É uma situação que nós vivemos hoje. E esse problema faz com que as crianças da base tenham ainda mais dificuldade em ter uma vida financeira mais tranquila conforme o seu processo de educação vai evoluindo. Então eu acho que investir na educação é algo que vai levar muito tempo. Vai funcionar, não tenho dúvida disso. Tem que ser trabalhado a base. Mas vai levar muito tempo, porque as crianças em si, dentro da família, eu acredito, tá? Isso obviamente não é uma regra, perdão. Existem exceções, tá? Só que na minha visão, pelo menos aí, 90% das famílias que eu conheço, que tem crianças, infelizmente não tem o tempo e os recursos necessários para investir de forma correta na educação dos filhos. Então eu vejo que vai demorar muito tempo para que essa virada financeira aconteça nas famílias, investindo na educação de base. Então, pensando em tudo isso, eu encontrei uma outra solução, que na minha opinião é um caminho mais rápido, mais eficiente e que a gente já pode começar a trabalhar desde já. Por que eu vou investir e focar aí todos os meus esforços na educação de base, sendo que eu posso atacar o nosso problema financeiro
de cima para baixo. Essa foi a minha solução. Já que a base vai demorar muito, eu vou fazer o meu melhor atacando o problema de cima para baixo. Como assim atacar o problema de cima para baixo, Paulo? Simples. Eu vou atacar as mulheres com 50 anos ou mais, que já são muito maduras, que já têm muitas experiências de vida, que já estão muito mais conscientes sobre a realidade financeira delas e que valorizam demais os seus filhos e os seus netos. E que querem fazer de tudo que está ao seu alcance para que os seus filhos e os seus netos tenham aí uma boa vida, né? Seja em termos financeiros ou em outros termos. E aí eu pensei o seguinte, espera lá. Eu acho que eu posso ajudar essas mulheres com mais de 50 a se organizarem financeiramente, a começarem a investir, a terem mais paz e tranquilidade nas suas finanças, porque de posse desse conhecimento, elas terão a oportunidade de transmitir, de serem mensageiras de todo esse conhecimento para os seus filhos e os seus netos. Dessa forma, a gente começa a resolver o nosso problema de cima para baixo. Então essa foi a minha solução. E eu tinha que dar uma solução para esse problema, claro que isso é um trabalho de formiguinha, tá? Eu sei que talvez eu não seja a pessoa que vai resolver o problema do Brasil em termos financeiros, não é isso. E não sei nem se é isso que eu quero. Porque nós estamos falando de mais de 200 milhões de pessoas. Né? Seria muito ousado da minha parte falar que eu serei a pessoa responsável por resolver todos os problemas do nosso país. Gente, estou longe disso, tá? Muita humildade, muito pezinho no chão. Eu tenho plena consciência que esse trabalho ele tem que ser feito um passinho de cada vez. Passinho de formiguinha mesmo. Mas cada mulher que eu consigo impactar, eu já fico muito grato por isso. E principalmente, cada mulher que eu consigo fazer com que a minha mensagem, né, seja transmitida às familiares dela, marido, filhos, netos, amigas e colegas de trabalho. É assim que o nosso trabalho, que a nossa mensagem é pulverizada para a população. É assim que eu consigo ter aí muito mais força nesse projeto para que outras pessoas também tenham a oportunidade de ter uma vida financeira mais tranquila. Então eu sozinho, eu não consigo atingir muitas pessoas. Por isso que eu sempre trabalho com esse pensamento de que vou atacar o problema de cima para baixo. Essa mulher que é a chefe de família hoje, ou se não for, já é grande responsável pela maior parte das decisões, essa mulher será a minha mensageira. Essa mulher será a pessoa responsável por levar a minha mensagem dentro do seu lar, dentro do seu ambiente de trabalho, para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade. E assim a gente vai atacando famílias por famílias, regiões por regiões, cidades por cidades e quem sabe até mesmo a nível Brasil, né? Hoje nós já trabalhamos aqui, como eu já disse para vocês, a nível Brasil, temos alunas nas 5 regiões do nosso país, temos alunas fora do Brasil, mas é um projeto que ainda está só começando, na minha opinião, só que vai crescer muito, tá? Eu não pretendo parar aí em momento algum com esse trabalho, muito pelo contrário, a minha ideia com todo esse projeto, inclusive esse trabalho aqui do podcast, que é um trabalho novo que está começando agora, o meu objetivo é acelerar todo esse processo para que a gente consiga resolver, de certa forma, né, o maior número de lares possível em termos de saúde financeira, tá bom? Esse é o meu principal propósito com todo esse projeto. Tudo bem? Então, eu acho que eu abordei aqui os principais motivos que me fizeram estar aqui com vocês frente a frente nesse podcast e também em todas as minhas redes sociais, entregando conteúdos para mulheres com mais de 50 anos de idade que querem organizar as finanças e começar a investir. Paulo, mas eu tenho menos de 50, posso assistir às suas aulas, seus podcasts? Claro que pode, você será muito bem-vinda. Paulo, posso compartilhar com meu marido? Claro que pode, claro que pode. Eu quero que você realmente faça dessa mensagem, seja uma pessoa mensageira de todo esse conteúdo, para que você colabore com o meu propósito de impactar o maior número de famílias possível, tá? Eu acredito muito que através da organização financeira e dos investimentos, essa é a principal ferramenta que vai tirar o nosso país dessa situação ruim que nós vivemos hoje e teremos aí a possibilidade de ter uma vida financeira muito melhor, tá? Então você será sempre muito bem vinda aqui em todo esse projeto para colaborar com essa missão, tá bom? E agora, gente, falando sobre próximos passos, tá? O que é que nós vamos falar aqui nos episódios
futuros, né? Nos próximos, lembrando que toda segunda-feira às 19 horas será liberado um novo episódio aqui desse podcast. Mas o que a gente vai abordar aqui? Bom, entenda que toda semana eu trarei aqui ferramentas, estratégias, conhecimentos, temas dos mais variados possíveis, só que todos eles têm um único propósito, que é ajudar mulheres com mais de 50 anos de idade a se organizarem financeiramente e começarem a investir com o objetivo de terem paz e tranquilidade nas finanças. Então, todos os temas que forem relacionados a isso serão abordados aqui nesse podcast. Que tipo de tema? Como organizar a sua vida financeira? Quais planilhas? Dá para fazer no caderninho? Precisa de uma planilha? Como é que eu faço isso de uma forma simples? Tem que ficar anotando gastos? Não tem. O que mais? Como é que a gente gera novas fontes de renda? Como que eu aumento o dinheiro que vai entrar para você no seu bolso ao longo do mês? Como é que eu faço para investir esse dinheiro que sobra? Eu tenho que deixar na poupança? Óbvio que não. Então eu vou ensinar para você os melhores investimentos de forma segura sempre, né? Segurança é um princípio que eu não negocio, tá? Então sempre investimentos de forma segura vocês vão aprender aqui junto comigo. O que mais que a gente vai abordar aqui? Mudança de hábitos. Eu sempre falo que o ser humano é composto por uma série de hábitos. Já antecipei aqui para vocês ao longo do nosso podcast de hoje sobre a importância da repetição. E um hábito nada mais é do que algo que você repete diariamente. E existem alguns hábitos que são muito importantes para o seu desenvolvimento financeiro e outros que você precisa eliminar na sua vida. Então, se você busca prosperidade financeira aqui junto comigo, nós também iremos aprender mais sobre hábitos, tá bom? E além disso, mudança de mentalidade, vamos trazer aqui muito conteúdo para ajudar você a ter uma mente mais próspera, ajudar você a quebrar uma série de crenças. Ah, dinheiro é algo muito sujo. Ah, só tem dinheiro quem passou alguém para trás, passou a perna em alguém. Gente, isso não existe, tá? Isso é uma crença que muitas vezes foi instalada na nossa cabeça ao longo de uma vida toda e que na prática isso deve ser quebrado. Pensa, se você vive a vida toda com esse tipo de pensamento, como é que um dia você vai ter dinheiro? Como é que um dia você vai ter paz e tranquilidade se você acredita que só tem dinheiro quem passa as pessoas para trás? Que quem tem dinheiro são pessoas ruins? Então não pode, né? Jamais você vai ter dinheiro se você pensar dessa forma uma vida toda, não é mesmo? Então a gente vai trazer aqui ferramentas práticas para que você mude a sua mentalidade e comece a ter mais resultados nas suas finanças. Falaremos também sobre lazer, sobre relacionamento, sobre direito, sobre aposentadoria, sempre focado na saúde financeira da mulher com mais de 50 anos. Teremos convidados especiais também, né? Senão vocês vão enjoar de mim. Imagina, é só o Paulo, meu Deus, não aguento mais ouvir o Paulo falar, né? Então fiquem tranquilas, teremos convidados especiais, convidados e convidadas especiais aqui no nosso podcast também, para que vocês sempre recebam o melhor, com o objetivo de ajudá-las nesse processo, tá bom? Já antecipei, né? Esses episódios serão liberados em todas as plataformas: Facebook, YouTube, Spotify, Instagram, sempre a segunda-feira às 19 horas, mas você também, né? Como são plataformas que permitem que esses conteúdos fiquem gravados, depois você pode assistir com calma a gravação no horário que ficar aí mais tranquilo para você. Nós estaremos também no Spotify, como eu antecipei, e o objetivo é que você, imagina, você está indo para o trabalho, seja de ônibus, de metrô, de carro, coloca lá o nosso podcast para você ouvir no rádio. Obviamente, preste atenção no trânsito, né? Mas também vai ser uma oportunidade para que você possa continuar ouvindo e aprendendo mesmo enquanto você faz outras atividades. Eu tenho o hábito de ouvir também podcasts enquanto eu estou lavando louça, enquanto eu estou fazendo outras atividades que não exigem tanto da minha concentração. Então fica aí a dica para que você também implemente essa rotina aqui com esse trabalho que nós estamos desenvolvendo a partir de agora. Tudo bem? Gente, então esse foi o nosso primeiro episódio piloto aqui do Donas do Dinheiro Podcast. Então vocês entenderam um pouco de onde eu vim, a minha história, porque eu faço o que eu faço hoje, qual que é o meu propósito, qual que é o meu principal objetivo com todo esse projeto. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Acho que eu esqueci de falar isso em alguns momentos aqui anteriores, né? Até uma falha minha. Aproveite para se inscrever, né? Independente do local em que você está me assistindo, seja no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, se inscreva no meu canal. Todos eles têm a opção de você deixar o seu like, deixar o seu gostei. Isso é muito importante porque mostra para a plataforma que esse é um conteúdo relevante e aí a minha mensagem também terá a oportunidade de atingir mais lares. Lembra aquela história de você ser uma mensageira aqui do meu conhecimento? Uma forma é você
dar um like e se inscrever aqui nos meus canais. Isso já ajuda a minha mensagem a chegar a mais pessoas e também compartilhe esse episódio. Pegue aí a setinha do compartilhar, independente da plataforma que você esteja assistindo. Compartilhe esse episódio com aquela sua amiga que também precisa saber disso e seja essa mensageira e colabore com esse projeto. Tá bom? Foi um prazer, gente. Um abraço para vocês. Foi um prazer ter a oportunidade de entregar esse episódio para vocês. Um abraço para todas vocês e vejo você no episódio 2 aqui do Donas do Dinheiro Podcast. Até a próxima e tchau, tchau.